Então, vamos começar. Olá, hoje vamos falar sobre o mês de Chesvan, ou Bu, o outro nome é Marchesvan, ou então Reshistivan, né? São algumas variações do mesmo nome. Esse aqui é o 8º mês do calendário de Deus e do calendário da redenção. Então, eu queria falar primeiro com vocês sobre o nome do mês. Esse mês, Chesvan, o Bu, ele significa águas, porque foi nesse mês que se iniciou o dilúvio e que se finalizou o dilúvio. Então, todo o vocabulário hebraico, a língua hebraica, cada letra do alfabeto tem um arquétipo, uma primeira impressão, tem um padrão, tem um desenho, tem um atalho, um ideograma, que é um desenho, é um número, uma letra, também significa um substantivo e um verbo. Então, cada letra que você pega da língua hebraica, ela tem todas essas particularidades. Então, ela pode ser um número, pode ser a letra, pode ser também um nome, pode ser um substantivo, pode ser um verbo e também pode ser um desenho. Então, é uma língua muito rica e é uma língua semítica, e a gente chama semítico por causa de Sem, o filho mais velho de Noé. Então, quando eu pego esse nome Chesvan, e eu pego as letras que se compõem essa palavra, porque Chesvan significa águas, porque foi quando teve o dilúvio. Mas se eu pego cada uma das letras que eu escrevo essa palavra Chesvan, eu consigo formar uma frase. E se você pensar que o dilúvio ele aconteceu 2000 e tantos anos antes de Jesus. E aí, como que eu vou pegar o mês de Chesvan e eu posso relacionar com Jesus? Não existe relação, a não ser que tenha sido feito pelo próprio Deus. Porque foi Deus que inventou essa língua hebraica, Deus falava com Noé assim, Deus falava com Adão assim, Deus falava com Moisés com essa língua. Então, ela é muito rica e maravilhosa. Eu vou colocar o slide 2, eu ia achar ele aqui, e eu vou mostrar para você que coisa mais bacana. Então, você vê aí escrito a palavra que você forma, a frase que você forma com as letras da palavra Chesvan. Então, a primeira letra da palavra Chesvan é Ret, que é cercar. A outra é Shin, que é destruir. A outra é Avav, que é um homem e também um prédio. E Nun, que significa vida, significa peixe. Então, quando você pega o sentido dessas 4 palavras, essas 4 letras, você forma uma frase. E a frase que você forma é: a cerca é o padrão de proteção estabelecida pelo Pai, através do homem que foi pregado para impedir a destruição da vida. Então, é uma frase que ela fala assim, que foi colocada uma cerca de proteção, era um padrão de proteção. E Noé estava dentro da arca, e isso foi o padrão que Deus deu para fazer a proteção para ele e para a família dele. E quem estabeleceu isso foi Deus, foi o próprio Pai. E aí, essa palavra, essa frase, ela continua. Através de quem que foi feito isso? Através do homem que foi pregado. E se eu falo o homem que foi pregado, todo mundo, no mundo inteiro, sabe que eu estou falando de Jesus. Então, é uma coisa muito maravilhosa. E Jesus, ele foi pregado por quê que ele foi pregado? Foi pregado na cruz, para impedir a destruição da nossa vida. Então, quando houve essa palavra Chesvan, quando Deus deu essa palavra para ser colocado nesse mês onde foi o dilúvio, ele já deu toda a definição dela para dizer que Jesus, ele foi pregado para impedir a destruição da vida, e da mesma maneira que Deus protegeu Noé, dentro dessa cerca, desse padrão de proteção, assim Jesus também ia impedir a nossa destruição, como a vida de Noé e da família dele foi destruída. Então, é uma coisa
muito linda mesmo o nome. E aí você tem certeza que tudo que você pega a respeito da palavra de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é interligada e toda ela aponta para Jesus. Mesmo se eu estou falando do calendário de Deus, eu estou falando sobre Jesus. É muito lindo, né? E quando você lê a respeito do mês de Chesna, ele fala assim, no segundo mês, que ele coloca quando foi o dilúvio, então, quando o calendário antes de Êxodo 12, antes de quando eles saíram do Egito, antes daquilo, o primeiro mês, a virada do ano, era no mês de Tisrei, e Chesvan era o segundo mês. Então, quando você fala lá em Gênesis a respeito do, do, de quando foi o dilúvio, ele está falando no segundo mês, porque ele está falando no mês Chesvan, comparando com Tisrei, que era o primeiro mês, isso porque foi antes de Êxodo 12. Depois de Êxodo 12, quando Deus fala para Moisés, esse vos será o primeiro dos meses, então Deus troca para Nissan, por quê? Porque aqui Jesus morreu e ressuscitou. Então é aqui que começa a nossa vida, nossa nova vida. Então fica Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elu, aí Tisrei é o sétimo, e o Chesvan ficou o oitavo mês. Então, a gente chama de oitavo mês porque nós estamos já no calendário, quando Deus colocou que Nissan é o primeiro dos meses, depois de Êxodo. Agora eu vou falar sobre o segundo aspecto, sobre a tribo de Manassés. Deixa eu abrir aqui, eu vou mudar ali, tribo de Manassés. Você está vendo aí o mapa de Israel, onde você vê no tempo bíblico que Manassés, o território que ele tinha uma parte para cá do rio e outra parte para lá do rio. Então, a tribo de Manassés é uma tribo que ela tinha um território muito rico, porque passava água no meio dele, então era bem irrigado. E o Manassés, ele é filho de José, e ele nasceu imediatamente antes de iniciarem os 7 anos de prosperidade. Então, Manassés significa um novo começo. Em Gênesis 41, você lê a respeito de Manassés o seguinte: e chamou José o nome do seu primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Então, quando nós temos esses momentos onde Deus, quando ele marca que o início do mês era na lua nova, e naqueles 2 dias, né, que ela começa num dia e a lua nova, ela acaba de se completar no outro dia, abre-se um portal de bênção. Então, nesse mês, nesse portal que Deus abre, que ele vai durar 30 dias, é um portal de 30 dias, você tem a bênção de Manassés. Então, durante esse mês todo, você pode fazer essas orações normais, mas coloque que você vai se esquecer do sofrimento que você teve no passado, que você vai iniciar um novo momento com o Senhor. Então, do mesmo jeito que esse é o mês de Manassés, também esse é o mês que iniciou o dilúvio, terminou o dilúvio, então Noé também ele deixou um tempo para trás e iniciou, depois do dilúvio, um tempo novo com o Senhor. Então, esse é o mês de você esquecer a dor do passado, de se restaurar e começar um novo momento com o Senhor. É um momento maravilhoso para você fazer novos inícios, né? Então, José ele foi um homem muito sofrido, mas ele foi vencedor. E depois, um outro ponto a respeito interessantíssimo de Manassés é quando Jacó, em Gênesis 48, ele vai abençoar os filhos de José e ele fala assim para José: José, agora os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para o Egito, agora eles são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão também são. E aí, Jacó faz uma oração, uma profecia poderosíssima. Ele diz assim para José: o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Então, aqui, Jacó, ele lança sobre Manassés
uma bênção poderosíssima, onde ele diz, o anjo que me livrou de todo mal. Então, todos nós temos um anjo que anda conosco. Esse anjo que anda conosco, ele tem atribuições, ele tem autoridade, algumas as atribuições que você pode usá-las durante a sua vida. Então, quando uma pessoa falece, aquele anjo, às vezes, não sei o que acontece com ele, se ele vai para algum lugar, mas a pessoa faleceu, não tem mais aquele anjo com ela. Mas aqui no caso, Jacó falou, olha, o anjo que me livrou de todo mal. Então, ele abençoou com uma dupla bênção a vida desses rapazes, porque ele estava ali lançando sobre eles a bênção. Então, é um mês poderosíssimo, onde você pode requerer a dupla bênção, onde você pode requerer a bênção dos teus antepassados sobre a tua vida, né? E esse é um mês também do dilúvio, que é um mês de juízo. Por quê? Porque Deus mandou Noé entrar na arca e fez um juízo sobre a terra. Deixou cair água sobre a terra e aí matou toda a população que já estava corrompida, salvando apenas Noé, que para Deus era puro. E Noé, como ele era puro para Deus, Deus salvou a família dele. A Bíblia não diz que Deus quis salvar porque eram santos os filhos de Noé, ou a esposa, não, ou as noras, não. Falou por causa de Noé, Deus salvou Noé, e aí salvou toda a família dele. Agora eu vou colocar o outro slide sobre aqui, o dilúvio. Ele começou em 17 de Chesva e durou até o outro ano, em 27 de Chesva. E é chamado, esse mês, de um novo começo, o 8º mês do calendário da redenção. Então, no dia 17 do segundo mês, você lê isso em Gênesis 7, lembra que eu falei? Porque o calendário começava em Tisri, então Chesva era o segundo mês. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Aí, depois, em Gênesis 12, aí ele é trocado o início do mês de Tisri para Nissan, daí Chesva não passa a ser o 8º. Então, ele iniciou no dia 17 do segundo mês. Aí, no outro ano, você lê lá em Gênesis 8:14, depois de um ano, a arca pousa no 7º mês, que é Tisri, ele já está colocando 7º mês, mas é Tisri, mas o solo ele só seca depois, no segundo mês, aos 27 dias do mês. Isso você lê lá em Gênesis 8:14. Então, nesse segundo mês, se encerra esse evento do dilúvio. E é quando Noé consegue sair da arca. E aí, o que acontece quando ele sai da arca? Se você vê lá na Bíblia, é interessantíssimo. Quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é o altar ao Senhor e ele faz uma oferta a Deus. E quando ele faz esse altar ao Senhor e ele faz uma oferta a Deus, quando você faz um altar ao Senhor, como essa live é um culto de um altar a Deus, estamos enaltecendo o nome do Senhor, estamos adorando e oferecendo as nossas vidas, nesse momento que nós estamos ouvindo e parando aqui, nós oferecemos uma adoração ao Senhor. E quando nós fazemos isso, Deus, ele reage a essa adoração. Então, quando ele faz o altar e faz uma adoração, Deus imediatamente corresponde a ele. E Deus diz assim: nunca mais eu destruirei a terra com a água, e para isso farei uma aliança. Eu vou colocar o meu arco no céu, para que toda vez que chover, você vai ver o arco no céu, e você vai saber que é a minha aliança, que eu faço de paz com os homens e de vida, onde não mais destruirei a terra com água. Então, esse é um mês onde você pode orar. Se você teve fracassos, você pode recomeçar e fazer novas coisas, porque Noé saiu do momento onde a terra foi destruída e ele recomeçou uma nova vida com o Senhor. E esse arco que Deus colocou no céu, que você lê lá em Gênesis, o arco do Senhor, o arco de aliança do Senhor, esse é o nome do arco, e ele tem 7 cores. Então, vou mostrar aqui um outro slide, quando você tem aqui
Está vendo esse slide aqui? Está escrito a deusa Íris. Essa é uma deusa que ela tem asas douradas, e nas mãos, aqui você vê na mão esquerda dela, tem um bastão, e na mão direita, ela tem uma jarra de vinho. Então, essa deusa Íris, eles tentaram depois anexar na Bíblia, de maneira errada, o arco-íris, mas não é esse o nome. O nome é só o arco do Senhor. E essa deusa, ela é uma deusa que ela trazia mensagens dos deuses para o outro lado, e ela tinha essas asas de ouro, ela voava como o vento, e ela saía das profundezas do oceano, saía do submundo, ela vinha do Hades, ela era mensageira de Hera, e era associada com Hermes. E ela também era chamada dama de companhia. Então, nos símbolos gregos, ela é representada como uma bela moça com asas douradas, um bastão e uma jarra de vinho. Então, essa deusa Íris é uma deusa grega, e ela não tem nada a ver com o arco da aliança que Deus fez com Noé. Então, a gente não diz o arco-íris, não. Íris é essa deusa grega. O que Deus colocou ali para nós não foi uma deusa grega, nem um arco-íris, foi o arco da aliança do Senhor. Ele fez isso porque ele estava dizendo que ele estava dando um novo começo, que aquilo que você fracassou, você podia recomeçar. Como Noé obedeceu ao Senhor e construiu a arca, Deus limpou a terra, salvou Noé e a sua família e deu para ele esse arco dessa aliança de Deus para com toda a humanidade. Então, Deus liberou. Ela sai das profundezas, tenta fazer toda uma correlação com a Bíblia, mas está repreendido em nome de Jesus, né? Então, Noé saiu da arca com seus filhos, sua mulher, as mulheres dos seus filhos, e ele fez um altar ao Senhor, tomou do animal limpo, ofereceu um holocausto, e em seguida, você lê lá em Gênesis 8, e o Senhor sentiu suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então, Deus deu uma graça nova. Num mês de Chesma, ele fez o juízo. No outro ano, no mês de Chesma, Deus deu uma graça da sua aliança de vida. Ele abriu as portas para um novo futuro, para Noé e para a sua família. Deus deu esse arco da aliança, é o sinal da aliança de Deus conosco. Então, esse é um mês de você receber graça do Senhor. Esse é um mês de tudo que estava destruído, você ser restaurado. Esse é um mês de receber a tua promessa da aliança de Deus. Então, você pode parar aí e já pode fazer uma oração. Fala, Senhor, eu quero uma aliança contigo nesse mês. Me dê um sinal de uma aliança comigo em alguma área da minha vida. Peça isso para o Senhor. Coloque um jejum para o Senhor falar com você e fazer uma aliança com você nesse mês. O Yahvé de Sabaó, o Senhor Deus dos exércitos, aquele que guerreia, aquele que tem o poder de julgar, ele julgou a terra e depois julgou trazer a bênção para toda a humanidade. Então, esse é um mês onde você procure estar a sós com o Senhor, procure orar, confessar os seus pecados, faça um novo começo com o Senhor, faça uma nova oferta ao Senhor, faça um altar de adoração, faça um novo começo com o Senhor. É uma bênção que Deus deu. Agora eu vou falar sobre a letra do mês, que é Nun. Espera aí que eu vou abrir aqui para vocês. Letra Nun. Essa letrinha que você está vendo é um ganchinho, depois tem uma parte reta embaixo, está vendo desenhadinho aí? Então, a letra Nun, como a gente tinha falado, do vocabulário hebraico, ele pode ser um número, não é número 50, pode ser um substantivo, tá ali peixe,
pode ser também um advérbio, porque pode ser falando a respeito de humildade, e também pode ser um nome. Ela é a letra que ela fala do Messias. Então, você vê que lá no Novo Testamento, quando eles queriam fazer um símbolo do cristão, eles faziam um desenho de um peixe, porque eles estavam falando a respeito dessa letra, que ela já fala a respeito do Messias, né? Então, essa letra Nun, ela fala a respeito de reinar, fala a respeito do herdeiro do trono, fala a respeito de um peixe. Também Josué, filho de Nun, que é essa letra Nun, foi o primeiro a entrar na Terra Prometida, e Nun é a letra do Messias. Então, essa é a letra do mês. Então, você pode estar orando e falando, Senhor, eu chamo o teu reinado sobre a sua vida. Eu quero ter mais um encontro com Yeshua HaMashiach, o Messias. É a bênção do Senhor, né? E a quarto aspecto que eu vou falar desse mês é a respeito do trono desse mês. Realmente, quando nós temos aqui que Deus destruiu a terra, depois ele deu vida, ele fez uma nova terra, então o inimigo ele faz o quê? Ele tenta ficar na antípoda e fazer o oposto. Então ele coloca o quê? Escorpião, coloca o quê? Profundezas do mar, que é o trono de Hades, que é morte, que é trazer destruição. Então o inimigo ele tenta aproveitar o portal de Deus para trazer as coisas dele, mas está repreendido em nome de Jesus. Nós não aceitamos, né? Também existe um pensamento, quando a gente tem as festas de Tisre, e que ela tem a festa do 8º dia, quando eles dançam com a Torá, que é uma ordem que está uma das festas do Senhor, e esse Shesma é o 8º mês, então, e a Torá, que é a palavra, que a Bíblia diz que Jesus é a palavra, então se entende que o 8º mês é o mês do Messias, é o mês onde ele está conosco, para reinar conosco, né? Então, é tudo interligado. É uma bênção do Senhor. Então, eu queria terminar com vocês fazendo uma oração sobre a guerra do mês, e a gente já faz a oração da guerra, a oração da tribo, e já chamamos as bênçãos do mês. Então, vamos orar? Então, comece a falar em voz alta você, já se coloque na presença do Senhor e vamos orar. Pai, nós te apresentamos as nossas vidas, te apresentamos o que ouvimos aqui, e nós chamamos as tuas bênçãos sobre nós, Pai. Nós não aceitamos, Pai, nenhum trono que o inimigo quer colocar. Não aceitamos o trono de Hades, nós rejeitamos isso, porque a tua palavra diz em 1 Coríntios que o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus morreu e ressuscitou para destruir a morte, então o Hades já foi destruído em nome de Jesus. Nós te agradecemos, porque quando Jesus veio e ele trouxe a sua palavra, e ele trouxe a sua ressurreição, a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, então nós rejeitamos a sabedoria grega, nós rejeitamos a sabedoria persa, e nós rejeitamos Hades, e nós não aceitamos a morte que ele traz, porque Jesus veio trazer ressurreição e vida. Ele ressuscitou para nos dar vida. E nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra profetiza lá em Apocalipse 1, que Jesus viu cair o inimigo como morto. E Jesus disse, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, esse trono de Hades, ele não tem poder nenhum, porque Jesus tomou as chaves da morte, tomou as chaves do inferno, é aquele que morreu e ressuscitou. Então, em nome de Jesus, nós não aceitamos nenhuma característica, nenhuma influência, nós renunciamos ao trono de Marte, nós rejeitamos qualquer tipo de signo, que esse é o meio que Satanás quer colocar o signo de escorpião, fora, nós não aceitamos, nós não concordamos com o signo, não concordamos com o horóscopo, nós rejeitamos isso da nossa vida, da nossa família, do nosso ministério, da nossa cidade e da nossa nação, em nome de Jesus. Também esse trono de Hades, ele quer trazer coisas malignas sobre nós, e nós rejeitamos todo o autoritarismo, rejeitamos a soberba, rejeitamos a inveja, os ciúmes, nós expulsamos de nós o orgulho e a arrogância, expulsamos de nós de querer o sofrimento dos outros, como Hades quer, não aceitamos isso, Hades que é o mal dos outros, nós rejeitamos isso da nossa vida,
no nosso meio, em nome de Jesus. Decretamos que nós, a nossa família, a nossa cidade e nosso país, seremos uma nação misericordiosa, que nós seremos ativados na compaixão, no amor ao próximo, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, porque Hades, ele fala de morte, ele quer trazer morte, ele quer trazer festa no cemitério, quer trazer conversa com os mortos e tudo que tem a ver com isso. E nós rejeitamos todo relacionamento com Hades e qualquer tipo de vinculação que ele queira fazer em cemitérios e com mortos. Nós rejeitamos isso em nome de Jesus. Nós decretamos que Jesus é a vida e nós recebemos a vida com Cristo. E em nome de Jesus, nós expulsamos de nós e da nossa família fora a autocomiseração, fora desgosto, fora carência, fora todo abandono, fora querer viver no meio de tristeza, em depressão, em amargura, em ficar na falta de perdão, e querer ficar escutando coisa de morte, filme de morte. Fora de nós rejeitamos em nome de Jesus toda essa coisa de morte que Hades quer trazer nas nossas vidas, em qualquer área. Senhor, visita nosso lugar físico e espiritual, nossa vida, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, o lugar onde moramos, a nossa família, e nós rejeitamos isso em nome de Jesus. E todo filme que nós assistimos relacionado com morte, nós tiramos toda a conversa de morte, toda a música de morte, nós rejeitamos a nossa vida em nome de Jesus. Determinamos que nós temos vida, e vida com Jesus, vida com Jesus, sobre nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja. Vem a vida de Jesus, a vontade do eterno é que nós tenhamos vida, tenhamos alegria, tenhamos filhos, netos e bisnetos, e nós adoramos ao Senhor por isso. Jesus venceu a morte e abriu-nos um caminho para o céu. Nós somos a sua igreja, nós somos o seu corpo de Jesus, e toda a chave que Jesus conquistou e venceu a morte, nós tomamos para nós e levamos para a nossa vida em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua ressurreição. Nós te agradecemos, Senhor, que os teus planos e o reino de Cristo, ele é instaurado no nosso meio. A tua vitória está na nossa geração. A tua verdade está em nós. A tua palavra, ela é revelada para a nossa família. E vem fé sobre eles para estarem andando contigo, entregando sua vida para Jesus e vivendo a vida maravilhosa com Jesus. Sim, Cristo, ele tem todo o poder, todo o domínio sobre tudo, porque ele é o governante. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos e ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Nós morremos a nossa vida antiga com Cristo e nós viveremos uma nova vida com Cristo. Sim, e a morte não tem domínio sobre nós. Aleluia! Como Jesus se revestiu de imortalidade, está escrito, e se cumpre essa palavra, que foi tragada a morte pela vitória, e a morte não tem mais aguilhão, e o inferno não tem mais vitória. É o nome de Jesus que nos deu vida, e é sobre essa vida que nós vamos viver. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos abre o caminho. Como Manassés se esqueceu do sofrimento, nós deixamos o sofrimento para trás e vamos nos lembrar das bênçãos que o Senhor traz sobre nós. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe vida, nos trouxe alegria, nos trouxe um novo tempo. O Senhor entrou com um novo ciclo, porque esse mês 8 é um mês de novidade, Senhor, que o Senhor traz toda a novidade sobre nós. Muito obrigada, porque Jesus destruiu a destruição. Jesus destruiu os nossos inimigos e nós temos vida, força, fé e alegria. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado vitória em todas as coisas, o Senhor tem nos dado alegria, Pai. O Senhor tem nos dado contigo, com o sangue de Jesus, o Senhor tem nos dado tudo de bom. Nos veste, Pai, com a tua armadura, capacete da salvação, pensamentos de vida, couraça da justiça, couraça da verdade, cinturão, couraça da justiça, cinturão da verdade, os nossos pés calçados no Evangelho de Jesus Cristo.
na mão esquerda, o escudo da fé, que nós apagamos todos os dados inflamados do maligno. E na mão direita, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é Jesus, que ele tem uma espada na sua boca, porque ele tem a palavra poderosa. Ele é a nossa palavra. Ele é o 8º dia da festa. Ele é aquele que reina. Sim, Jesus aniquilou todo o império das trevas, toda a potestade. Jesus pôs os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. E nós te adoramos, engrandecemos o teu nome e sabemos, Senhor, que a tua graça, Pai, a tua verdade, o teu amor está sobre nós, Pai. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e declaramos, Senhor, que nós recebemos o teu arco da aliança de vida, de nova vida. Sabemos que o Senhor protege a nossa família e nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Glorificado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o Rei glorioso, poderoso e maravilhoso, e aquele que por nós tudo executa. Glorificado e engrandecido seja o teu nome, e louvado o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bênção, pela tua graça, pela tua paz, pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. Muito obrigada, Senhor, pela tua bênção, pela tua vida, Pai, pela tua graça, pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, sejamos abençoados aqui, todos nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês fizeram a oração, tenho certeza. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Consegui. Aí eu vou ver se eu consigo fazer uma foto aqui para a gente guardar esse momento, quando o Senhor nos abençoa e nos dá vida. Ver se eu consigo tirar ele de ser fixada, não consigo. Liberei isso. Agora aparece todo mundo. Quem quiser abrir a câmera vai tirar uma foto, pode abrir. Eu quero bater uma foto da gente, porque eu gosto de marcar os momentos e depois a gente lembrar as bênçãos que o Senhor nos deu, tá? Eu vou bater a foto. Estão prontos? 1, 2, 3 e já. Fica paradinho aí. Pronto. Eu vou colocar lá no grupo e aí a gente fica dando glória a Deus que nós conseguimos participar de mais um momento onde Deus nos deu esse portal de vida, né? Em nome de Jesus.